Olá pessoal, tudo jóia? Hoje é domingo, dia dos namorados, dia 12 de junho de 2022. Meu nome é Josiane Ramos Ferreira, sou psicóloga e psicanalista e hoje mais uma vez estamos aqui conversando um pouquinho sobre a psicanálise e a psicologia. Eu gostaria demais de falar sobre os namorados, sobre os relacionamentos, sobre quem não está namorando, sobre quem não deseja namorar, sobre solitude, sobre solidão, mas eu já tenho isso gravado aqui, tanto no Facebook, no Instagram, como nos vídeos do YouTube. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha por lá, será um prazer receber vocês novamente lá nos vídeos. Então hoje eu vou dar sequência na parte que a gente vem trabalhando sobre a natureza humana, hoje falando sobre a vida adulta, né? Chegamos aí na vida adulta nessa sequência de vídeos sobre os estágios do amadurecimento. Nós estamos conversando sobre a teoria do Winnicott, que é um autor inglês da psicanálise, e ele que fala dos estágios de amadurecimento no desenvolvimento humano, na natureza humana. E aqui na vida adulta, o que nós vamos conversar um pouquinho? Que passando pela adolescência e não somente pela puberdade, nós chegamos à vida adulta com pelo menos 4 tarefas a serem cumpridas. E veja que interessante que ele diz, a gente passando pela adolescência e não somente pela puberdade. A puberdade são as mudanças físicas no corpo que naturalmente a gente vai passar. Só que a adolescência não é todo mundo que passa. Tem gente que passa pela puberdade normal, porque é do físico, mas tem gente que não passa pela adolescência. Então, para chegar na vida adulta, temos que passar pela adolescência. É muito comum a gente ver pessoas com uma certa idade de característica de vida adulta, exemplo, 40 anos, e regredir para viver a adolescência não vivida. Por quê? Não passou pela adolescência, isso acontece. Então, para estarmos na vida adulta, temos que ter passado pela adolescência e não somente pela puberdade. Então, que tarefas são essas que a gente tem que desenvolver na vida adulta? A primeira tarefa, ela diz respeito a de continuar amadurecendo e manter-se vivo, mesmo na velhice, até a morte. A morte para o Winnicott é uma experiência de totalidade, assim como outros autores da psicanálise também, onde tudo fica pleno e completo na morte. Isso significa que antes da morte a gente está lidando com os conflitos sempre, o que é maravilhoso, né, gente? Porque na verdade isso é sinal que estamos vivos e nós ficamos felizes quando nós conseguimos dar conta dos desafios da nossa vida. Então, nós temos essa tarefa, a de continuar amadurecendo e de permanecermos vivos, mesmo na velhice. A velhice é um campo também frutífero para que a gente possa desenvolver coisas que às vezes a gente não desenvolveu até agora na nossa vida. Nós vamos estar falando disso no próximo vídeo sobre a velhice, mas a velhice tem que ser olhada como um lugar frutífero, onde muitas coisas acontecem lá também. Mas voltando aqui na questão da vida adulta, nós temos essa tarefa, que é a primeira tarefa. Depois nós temos a segunda tarefa. Qual é a segunda tarefa? Ela diz respeito ao fato de que, uma vez alcançada a maturidade pessoal, surge aos poucos a maturidade social. Olha que bonito isso. E o que desabrocha e floresce com ela é a capacidade de valorizar e promover, quando possível, o modo de vida democrático. Então, nós não somos sozinhos no mundo, nós temos o outro. E quando a gente está na vida adulta, alcançando essa maturidade, a gente tem esse olhar para o outro. Quando ele fala de uma vida democrática, ele diz assim que deve haver um número suficiente de indivíduos sadios para carregar as personalidades não integradas, que não podem contribuir, caso contrário, a sociedade degenera em sua democracia.
O que quer dizer essa frase que eu li aqui para vocês? Que as pessoas que não estão amadurecidas, não estão muito integradas, elas precisam de ajuda. É o que vira e mexe, eu estou conversando aqui com vocês do que eu acredito muito, que pessoas podem ajudar pessoas, não só a gente, psicólogo, terapeuta, psicanalista e profissionais da saúde, nessa área da psicologia como um todo. Pessoas podem ajudar pessoas. Tanto que esses encontros que a gente fez, quem pôde participar, tô lembrando aqui com muita alegria como ajudar emocionalmente quem precisa, como a gente da própria comunidade, como nós podemos ajudar uns aos outros. Isso é necessário, porque quem está mais integrado, mais amadurecido, ele tem condições, ele sente necessidade de ter esse cuidado, de fazer esse amparo com o outro. Isso tem a ver com a nossa sociedade, para ajudar com que a sociedade se mantenha integrada, porque aquela pessoa que não está muito integrada está precisando de ajuda, e nós podemos ser esse suporte, sermos guardiões da esperança dessa pessoa. A gente pode ajudar. A terceira tarefa, o que é a terceira? Ela consiste na aceitação da impotência e da imperfeição. Nós temos que aceitar o que somos, quem somos, aceitar a nossa história, aceitar o nosso amadurecimento, continuar amadurecendo e aceitar juntamente com as influências e atitudes ambientais locais. Elas têm de continuar vivas e vivendo, tentar se relacionar com a sociedade, de modo a haver contribuição nos dois sentidos. Então, a gente contribuindo com a sociedade contribuindo com a gente. E nós aceitarmos o ponto que a gente está no nosso amadurecimento. Eu não posso querer ser igual a outra pessoa. E a outra pessoa não vai ser igual a mim, porque todos nós estamos em desenvolvimento. É importante que estejamos, cada um com seu dom, com seu talento, com a sua habilidade. E a gente sabendo onde estão as nossas dificuldades e lutando para superar as nossas dificuldades e conseguindo superar as nossas dificuldades e caminhando sempre, igual nos diz a primeira tarefa, né? Que é continuar amadurecendo sempre. E a quarta tarefa, talvez mais importante e difícil das tarefas da idade adulta, é a de poder envelhecer e morrer. Essa coisa de envelhecer, que nós vamos falar depois, no próximo vídeo, ela precisa ser maturada, integrada em nós. Porque não é fácil fazer o luto do nosso corpo, do que a gente passou e assumir as coisas novas. Mas é maravilhoso quando conseguimos fazer isso. Então, a quarta tarefa é essa. E talvez a mais importante e difícil é a de poder e conseguir envelhecer. O adulto maduro, ele é capaz da objetividade, enxergar o mundo de forma mais objetiva, sem perder o contato com a riqueza do mundo subjetivo. Ele pode fazer concessões sem sentir-se roubado em sua espontaneidade. Então, eu posso fazer concessões nos meus relacionamentos sem sentir que foi roubado alguma coisa de mim. Por exemplo, a gente tem um encontro, hoje, por exemplo, domingo à tarde, qualquer dia nosso, e acontecem coisas que a gente cedeu, que não foi do jeito que a gente queria, mas a gente se viu nessa situação e se permitiu fazer dessa forma, e a gente não se sentiu roubado de nós mesmos. Olha que lindo isso, porque tem gente que quando cede para o outro, sente que foi tirado, foi roubado de si mesmo. Não, a vida adulta mais madura, a gente consegue fazer concessões sem se sentir roubado em nossa espontaneidade. E eu quero ler também mais aqui um trechinho que diz assim: quando há esse sentido de inteireza na nossa integração pessoal, isso traz consigo a possibilidade e realmente a certeza da morte. E com a aceitação da morte advém um grande alívio do medo das alternativas, como a desintegração ou fantasmas, ou seja, a sobrevivência, ele diz assim, de fenômenos
espíritas ou espirituais para depois da morte da parceria psicossomática. É bonito isso, porque o Winnicott é um autor que ele traz essa ideia e esse conceito da espiritualidade para dentro da psicanálise e coloca isso como um sentimento nosso humano de quando a gente pensa sobre a morte. E eu acho que é interessante isso porque quem estiver aqui acompanhando o vídeo que é psicólogo, que é psicanalista, eu penso que vocês vão de concordar comigo. No nosso trabalho, parece que é até proibido a gente falar dessa questão da espiritualidade. E isso tem um porquê. Isso tem a ver com a história nossa. Isso é fruto do iluminismo, onde o valor do psicanalista era quando o psicanalista era cético. Influência da nossa história. Então, alguém que vê um psicanalista, um psicólogo falando de crença, geralmente pensa, nossa, esse profissional não está bem analisado. Então, nós da nossa área, que todos temos nossas crenças, nós acabamos por ficar sem manifestar muito por conta dessa influência histórica sobre a nossa profissão, né? E o psicanalista, né? A psicanálise se empobrece muito, né? Se a gente não entra em contato com essas vivências também, que o Winnicott coloca como a questão do brincar humano, que está dentro do espaço potencial, as crenças, a religião, a espiritualidade, assim como a filosofia, a cultura, a arte. Eu vivo falando isso aqui para vocês, né? Então, é fato que nós, na clínica, né, nós vamos respeitar a crença de todos os profissionais, mas nós não precisamos ficar receosos de entender que na natureza humana também tem a espiritualidade e saber que isso é fruto da nossa história, uma certa crítica ainda hoje dos profissionais que têm uma crença. E isso deve ser respeitado e isso deve ser visto como fruto também da integração. Quanto mais integrado a gente está, mais acesso à espiritualidade a gente tem. Reparem isso assim nas pessoas em si mesmo. Quanto mais integrado a gente está, mais contato a gente tem com as questões da morte, com as questões da espiritualidade, com as questões da crença, né? Cada um à sua forma acessando esse conteúdo. Então, que a gente possa ver o ser humano e respeitar cada um na sua totalidade e respeitar que cada um está no seu processo de amadurecimento, cada um está num ponto do amadurecimento. E o grande desafio da convivência é a gente reconhecer onde a gente está e poder reconhecer onde o outro está e caminhar junto, cada um com as suas diferenças. Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, espero ter sido útil esse vídeo. Se vocês desejarem, compartilhe com outras pessoas. Estou aqui à disposição, meu número é 997461390. Um beijão a todos vocês e uma excelente semana. Até mais. Semana que vem é feriado, né? Um bom feriado a todos. Um abraço.